turma da 10ª etapa da EJA, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Joyce Martins, sejam bem-vindos a essa nossa aula de língua portuguesa. Então hoje a gente vai conversar sobre o quê? Olha aí, vamos falar sobre textos, né? Estamos estudando textos, estamos lembrando aí muitos conceitos e na aula de hoje a gente vai tratar do quê? De textos que são de opinião. Olha que interessante. Gente, quando a gente olha a sociedade, os textos que nela circulam, se a gente for olhar e agrupar esses textos, a gente tem o quê? A gente tem os tipos textuais, a partir das características gerais que esses textos podem ter em comum, tá? Então, a gente vai ter descrição, narração, dissertação e assim por diante. Mas, se a gente fizer o nosso olhar especificamente sobre a função que um texto desempenha na sociedade, então a gente começa a falar sobre gênero textual. E o gênero textual é justamente isso, é o texto presente na nossa vida, é o texto presente no nosso cotidiano, certo, gente? É justamente sobre isso, sobre esse texto de opinião, esse texto que a gente utiliza quando a gente quer expressar a nossa opinião socialmente. É essa a função desse texto na nossa vida, na sociedade e assim por diante, beleza? Então, a gente vai começar justamente trazendo um conceito de texto que é para a gente recordar e assim por diante. E aí, a gente vai avançar e comentar sobre esse texto de opinião e a função social dele na nossa vida em sociedade, beleza? Então, olha só, o que é um texto? Bom, o texto ele vai ser o quê? Um conjunto de palavras, frases encadeadas que permitem uma interpretação e transmitem uma mensagem. Então, o texto tem essa característica, a gente para e pensa, né? Palavras encadeadas, em conjunto, formando frases e que vão trazer para nós o quê? Uma mensagem, algo. Essa mensagem é o quê? É o que eu quero dizer para o outro. Isso é mensagem, tá bom? Também é texto qualquer obra escrita em versão original e que constitui um livro ou um documento escrito. Ou também o texto é uma unidade linguística de extensão superior à frase. E quando a gente trata o texto como unidade linguística, a gente expande para além do escrito. O texto também é entendido como essa função social, essa mensagem. Então, às vezes eu estou falando, eu estou aqui trazendo uma aula para vocês a partir da minha fala, com informação, com mensagem. Então, o que isso quer dizer? Eu tenho um texto aqui também. Então, o texto vai para além do escrito, ele traz também para nós o falado, o texto que é falado, ou às vezes o texto que é uma questão mais visual, que não tem palavras escritas ali, é algo visual, mas que traz uma mensagem, que tem uma função social, então ali também eu vou compreender um texto, beleza? Então, olhem aí, eu entendi o texto exatamente como isso, que é escrito, que é falado, que pode ser apenas visual, mas que traz uma mensagem e que principalmente tem uma função na sociedade, uma função na vida em sociedade das pessoas, uma função que permite que a gente, ao viver em sociedade, consiga se relacionar com os outros. Olha só que exemplo interessante. Quando você nasceu, o seu pai fez o quê? Um registro de nascimento. Olha que legal. Esse texto diz para o mundo que você existe, diz para o Brasil que você é um novo cidadão. Olha só, um texto que faz para nós o quê? Uma função social. Olha só que interessante. Então, os textos têm também essa noção de permitir para nós o quê? Essa interação social e essa vida em sociedade. Beleza? Dito isso, então agora vamos falar especificamente sobre o texto de opinião, porque sim, existe, às vezes, essa intenção social de expressar opinião. Sim, isso é uma das nossas intenções sociais. Às vezes tem um tema, tem um assunto aí que é bastante polêmico e eu quero expressar o meu posicionamento. E para fazer isso, eu tenho aquilo que a gente chama de texto de opinião ou artigo de opinião, tá bom? Então, tenhamos isso em mente. Para expressar a minha opinião da maneira mais adequada possível, da melhor maneira possível, eu vou buscar um artigo de opinião, eu vou buscar um texto de opinião. Olhem aí. Então, o texto de opinião, ele é um texto argumentativo. Quando eu digo que é um texto argumentativo, eu estou falando do quê? Eu estou falando de tipo, tá? Lembra?
Tipo textual? Pois é um texto que pertence ao tipo argumentativo. Ou seja, isso aqui diz respeito às características gerais que os textos podem ter, tá? Então, os textos dissertativos em geral, os textos argumentativos em geral, eles trazem uma tese, que é uma opinião sobre o tema, e argumentos para sustentar esta tese, esta opinião. Então, isso é uma característica do texto. Então, o texto de opinião, esse texto social de opinião, ele vai pertencer ao tipo argumentativo, ok? Olha só o que mais diz aqui. Então, é um texto argumentativo que exprime o ponto de vista de alguém sobre o assunto, tá? Este ponto de vista é justamente o que vocês podem encontrar em alguns textos chamados de tese, em outros textos chamados de opinião, tá? E aí, exatamente aqui, eu tenho essa característica, né? Texto de opinião, ele vai trazer esse ponto de vista, essa tese, e, muito importante, é sobre um assunto, é sobre um tema. E outra característica muito importante, aqui não é dizer eu penso dessa maneira porque eu penso, é dizer que penso dessa forma e por que pensa assim. Por isso que a argumentação vai trazer para nós exatamente o conjunto de informações, de dados estatísticos e históricos que me permitem construir aquele pensamento e mostrar para os outros o porquê que a minha opinião sobre aquele tema é válida ou não, beleza? Então, é por isso que é interessante ver essa estrutura argumentativa por trás do texto de opinião, tá bom? Vamos seguir adiante? Olha aí. Outras informações sobre o texto de opinião, né? O texto de opinião, neste texto, o autor, através de argumentos que sustentam a posição, que é a tese, que eu falei anteriormente para vocês, né? Esses argumentos que sustentam a posição defendida, procura influenciar o leitor, ouvinte, convencendo-o da verdade da sua posição. Outro ponto importante sobre textos argumentativos é que uma parte deles tem esse aspecto aqui, do convencimento. Então tá, eu tenho lá a minha tese, que é a minha opinião sobre o tema, e eu trago os argumentos que sustentam essa minha tese. Olha só que interessante. Eu estou querendo demonstrar que aquela minha opinião é tão bem construída, tão bem embasada, que eu consigo convencer o outro a mudar a sua opinião, a virar a chavinha e dizer, realmente, o seu modo de pensar, a sua maneira de se posicionar sobre esse assunto é válida, você tem argumentos sólidos, você realmente sabe do que está pensando. Então, até aqui, eu já sei que o meu texto de opinião é um texto que é do tipo argumentativo, ou seja, ele traz uma tese e essa tese tem argumentos que a sustentam e de tal maneira que é possível que eu consiga convencer o outro. É certeza que isso vai acontecer? Não, mas eu vejo ali o quê? A intenção de fazer isso, de convencer o outro sobre o posicionamento. Isso aqui a gente chama até de um pouquinho de persuasão, quando eu consigo fazer o outro a aderir à minha forma de pensar e de agir, beleza? Lembrando que a gente está falando do texto de opinião no nível social, tá bom? São esses textos que eu escrevo com a intenção social de expor a minha opinião e de defendê-la, beleza? E já que eu caracterizei tanto, falei tanto sobre esse texto, esse gênero textual, a gente vai agora então ver um exemplo. Olha só. Olhem aí. Então, o texto de opinião e a sua estrutura, tá? Então, eu vou lendo o exemplo aqui com vocês, enfatizando a maneira como normalmente os textos de opinião vão se estruturar, ok? Então, em geral, a gente vai ter aí o título, violência contra a mulher. Olha só que o tema já é polêmico, mas é isso mesmo. Em texto de opinião, em geral, o tema vai ser esse, alguma polêmica, algo que traz um tema que é relevante socialmente, que gera debate, tá bom? Porque aí sim eu vou ter a vontade de opinar sobre aquilo, de demonstrar minha opinião, ok? Olha aí. Então, violência contra a mulher é o título, que já está ali destacado para nós, né? E, em geral, é escrito com letra de tamanho superior ao corpo do texto, né? Uma letra um pouquinho maior, mais destacada.
e que deve ser expressivo, podendo antecipar a opinião do autor ou apresentar o tema. Tem alguns textos de opinião que, inclusive, trazem aí um texto que é mais, vamos dizer assim, um título mais impactante para chamar a atenção, para dizer, ei, vem aqui ler o meu texto. Então, tem essas opções de título, né? E aí, mais adiante, a gente vai ver aquilo que a gente chama de introdução. Isso é uma parte extremamente importante do texto de opinião. Introduzir ao tema, ou seja, entrar no tema, preparar o nosso leitor para esse tema, e a gente vai fazer isso de diferentes maneiras. Eu posso fazer uma alusão histórica, eu posso trazer dados estatísticos, eu posso, de repente, fazer uma pergunta. Eu vou criar uma estratégia ali que me permita começar a entrar no tema. Eu posso começar falando das mulheres, em como essas mulheres estão em desvantagem social, e isso acaba levando-as para um caminho que as permite sofrer violência e assim por diante. Então, na introdução, um caminho que faz com que elas sofram violência, né? Vamos colocar assim, que é mais correto. E aí, olha só, na introdução, então, eu entro neste tema, olhem aí. Mulheres são alvo de diversos tipos de violência, desde o assédio sexual até a morte, né? O que é bastante triste. Percebe que nessa introdução aqui, eu já introduzi diretamente ao tema, né? Eu já afirmei. E isso é uma forma também de trazer a opinião, já afirmando. As mulheres são. Inclusive, em alguns textos em que o espaço para a escrita é menor, o texto de opinião já dá na introdução qual é essa tese, qual é essa sua opinião. Ele está dizendo aqui, as mulheres são alvo. Esta é a opinião dele. Este é de fato o que acontece. Percebe? Na introdução, ele já deu aí a sua opinião. Seguindo, olha só. Pode passar, por favor? Desenvolvimento. Desenvolvimento, todo o restante do nosso texto, olha só. Apresenta justamente o conjunto de argumentos. Lembra que eu falei? A argumentação ela vai existir para quê? Para sustentar esta opinião. Então, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai fazer os argumentos. Vai dizer por que ele acredita e afirma que as mulheres são alvo. Olha só como é que o texto coloca. Apesar de ser um crime e grave violação de direitos humanos, a violência contra as mulheres segue vitimizando milhares de brasileiras reiteradamente. Então, ele reafirma, é crime, mas as mulheres continuam sendo o alvo. E como é que ele comprova isso? Com dados estatísticos, ó. 43% das mulheres em situação de violência sofrem agressões diariamente. E para 35% dessas mulheres, a agressão é semanal. Olha aí, então, esses dados vão comprovar, a mulher é alvo sim. Olha só o que eu estou te mostrando, é um dado estatístico. Seguindo adiante, esses dados foram revelados por quem? Ó, no balanço dos atendimentos realizados em 2014 pela Central de Atendimento da Mulher, ou seja, não é um dado que eu tirei da cabeça, não foi uma coisa que eu imagino que seja, que eu acho que seja. É um dado que pode ser confiável, é um dado que realmente diz uma informação séria e que me permite demonstrar com esse dado aqui o meu argumento e sustentar a minha opinião, tá bom? Seguindo com a leitura, né? É justamente o atendimento à mulher. Ligue 189 e dá aí a secretaria. Então, percebe, com o auxílio desses dados estatísticos, eu posso sustentar aquela opinião lá do começo de quê? De que a mulher é alvo sim. Mas, professora, a senhora disse que o dado estatístico era para introduzir. Não. Eu disse que com dado estatístico eu posso introduzir, mas o dado estatístico também pode ser um importante argumento. Dado estatístico, opinião de uma pessoa que é autoridade no caso, autoridade no assunto. Eu posso citar filósofos para sustentar a minha opinião e assim por diante. Eu preciso trazer essas fontes confiáveis de informação para poder sustentar a maneira como eu penso. Então, para concluir, olha só como o texto de opinião pode ser concluído. Olha aí. Como conclusão, pode-se fazer a retomada e reforçar a posição defendida.
através de uma síntese dos argumentos ou retomando o argumento que seja mais forte. E pode-se recorrer a uma frase que seja uma frase síntese. Então, para concluir esse texto, o autor iria fazer o quê? Ele iria justamente reafirmar e dizer que as mulheres são alvo, sim, dado os dados estatísticos que ele apresentou, e isso reforça a opinião dele. Há alguns textos de opinião que acabam trazendo, de repente, algum tipo de proposta de como a sociedade poderia encarar esse problema e buscar resolvê-lo. Então, os textos de opinião, eles vão ter exatamente essa função social. Estabelecer uma opinião sobre um assunto de relevância social, um assunto que seja polêmico e, principalmente, expor essa opinião e, quem sabe, buscar convencer o leitor a respeito dela. Ok, gente? Então, a gente conversou sobre o texto de opinião e agora a gente vai fazer uma atividade. Vamos lá? Então, a gente tem uma pergunta, né? Vocês vão responder baseado em tudo que a gente conversou aqui durante nossa aula e daqui a pouco a gente volta para interagir, tá bom? Até mais!
Muito bem, então retornamos. Tínhamos uma questão aí no ar para que vocês pudessem dizer essa questão do objetivo, da intenção. É muito comum em provas de vestibular e tudo mais, eles trazerem para nós um texto e aí eles perguntarem qual é o objetivo do texto, qual é a intenção. Então, se de repente a gente já observa que é um texto de opinião, a gente já fica com o olhar mais aguçado e já se recorda, beleza? Olha só, então aqui no nosso chat eu vi a participação de vocês, muito obrigada por participar. Vamos seguir com essa nossa participação aqui no nosso chat para que a nossa aula fique cada vez mais interativa. Então, olha só, a Milena disse para nós que o objetivo é exprimir o ponto de vista de alguém sobre o assunto, né? A Maria Isabel disse para nós que é trazer informação. O Felipe disse que é defender uma opinião e assim por diante, né? A Jéssica, a Júlia, todos participando. Muito obrigada pela participação de vocês, fazendo a nossa aula ficar cada vez mais interativa, tá bom? E aí, gente, qual seria de fato? A gente conversou aqui na nossa aula a respeito do quê? De que o texto é um texto de opinião. Então, na primeira linha, a gente vai buscar o quê? Observar que ele quer trazer para nós a sua opinião, divulgar essa opinião sobre o assunto, né? Expor, expressar uma opinião sobre o assunto. Então, dessa medida, beleza, é um texto de opinião, essa é a sua intenção. Mas a gente viu posteriormente que essa opinião, ela vem também acompanhada de quê? De uma argumentação. E essa argumentação tem em um ponto, em um objetivo aí, a questão da persuasão. Lembra? A persuasão, ela quer também fazer com que você possa mudar a sua opinião, que você possa aderir, né? De repente eu não sabia como pensar, ou eu pensava de um jeito parecido, aí eu faço o quê? Mudo a chavinha, mudo de opinião. Fui persuadido por um texto sobre uma opinião a respeito de um fato bem interessante, não é? E aí, é possível que no texto de opinião tenha ali uma informação, tenha algo de informar? Sim, se a gente pensar que lá dentro dele tem questões relacionadas a dados estatísticos, traz ali de repente também um fato que aconteceu e que vai ajudar a compor a opinião a respeito daquele fato. Então, tudo isso pode ser colocado como o nosso objetivo, a nossa intenção a respeito do texto de opinião, do artigo de opinião, tá? Então, justamente a nossa resposta está aí, né? Informar, persuadir o leitor e assim por diante sobre determinado tema, mas principalmente a questão de expressar a opinião, né? De argumentar a respeito de uma opinião e assim por diante. Um outro ponto muito importante na pergunta é que a gente tinha, olha só, vou voltar aqui rapidinho. A nossa pergunta dizia o seguinte: o artigo de opinião possui as características de um texto jornalístico. Se a gente for parar para pensar, né, em geral, o artigo de opinião, ele vai trazer aí o aspecto jornalístico no sentido de que ele vai sempre comentar fatos da realidade, tá bom? É nesse sentido. A gente não deve pensá-lo como uma notícia, porque normalmente a gente vincula jornal com notícia que acabou de acontecer, com um fato da hora. E não, a gente está falando em jornalístico no sentido de comentar e de trazer opinião sobre os fatos da atualidade e que estão aí presentes no noticiário. Não à toa, o artigo de opinião, em geral, ele é encontrado em jornais eletrônicos, em sites de notícia eletrônico. Anteriormente, em jornais, sempre tinha ali a seção da opinião e assim por diante, tá bom? Então, muito obrigada pela participação de vocês, tá bom? A gente se encontra numa outra oportunidade, tá bom? EJA da 10ª fase, muito obrigada, até uma próxima. A sua aula continua no próximo vídeo.